Glória a Deus. Você crê que o Senhor está voltando? Você está esperando por Ele? Que dia glorioso será, como diz uma canção. Ainda de pé, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 5 do capítulo 4, final do capítulo 3, e daremos continuidade no início do capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Eu vou ler na versão que eu tenho e você acompanha aí a leitura. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento, pela oportunidade de bendizermos o seu nome através desse culto que nós estamos prestando ao Senhor em louvor, em adoração, exaltação ao seu nome, reconhecendo que não há Deus sequer semelhante ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado porque um dia o seu Espírito nos iluminou e nós compreendemos a verdade da sua palavra. E uma vez iluminados, nós desfrutamos da presença do seu Espírito, da regeneração que não há em nenhum outro, a não ser na pessoa bendita e no sacrifício bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pela presença do seu Espírito, pela compreensão da sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido a escolher, servir e adorar o Senhor. Agora, Pai querido, que não seja diferente nessa noite, que mais uma vez o seu Espírito ministre ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso mais profundo ser. Ministre aquilo que está no seu coração, nos trazendo à memória aquilo que é a sua vontade, nos fazendo compreender, entender os princípios e os valores do Senhor e do seu reino, para que o seu nome não só seja glorificado através da nossa existência, mas que nós também venhamos ser transformados para o louvor da sua glória. É assim que eu oro, colocando a minha vida, Senhor, e a vida de cada um que está aqui, e aqueles que estão através da live, porque assim compreendo que nós precisamos da intervenção do Senhor para compreender o propósito da sua palavra. Por isso, Pai querido, nos colocamos diante do trono da sua maravilhosa graça, pedindo a sua ajuda nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar. Será que estamos vivendo os últimos dias? Talvez essa seja uma pergunta que muitos fazem diante de tantos artigos, de tantas pregações,
de tantos comentários que nós ouvimos. Alguns afirmam que estamos vivendo os últimos dias. Outros ignoram essa verdade. Alguns clamam e gritam e proclamam: Jesus está voltando. Outros dizem que ele não vai voltar. A pergunta é: será que estamos vivendo os últimos dias? Nós tivemos o ano passado uma série de sermões que tinham como tema a escatologia, o estudo das últimas coisas. Sermões proféticos, escatológicos. Muitos estudiosos da palavra afirmam que nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. São muitos. Eu particularmente acredito nisso, pelo pouco conhecimento que eu tenho da palavra. E diga-se de passagem, o tema escatologia, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, o estudo profético das Escrituras, eles sempre foram estudos que fizeram parte daquilo que mais me atrai. E eu sempre digo aqui, quando eu estou ministrando sobre esse tema, ou algum estudo bíblico de profecias, ou sobre o futuro da humanidade, dos acontecimentos que já se cumpriram e que foram ditas muitos anos antes dos acontecimentos. O livro de Daniel, por exemplo, tem relatos que hoje são relatos históricos, e que até alguns críticos incrédulos, eles olham para o livro de Daniel e dizem: olha, é impossível que ele tenha sido escrito antes dos acontecimentos, pelo tamanho da precisão que está relatado lá no livro profético de Daniel. Então, eu particularmente acredito nas profecias bíblicas, que estamos vivendo os últimos dias, e que Jesus verdadeiramente está voltando. Poderíamos falar nessa noite de evidências, as intensificações do que nós encontramos em Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, que é uma resposta de Jesus com relação à pergunta dos últimos dias. E ele não vai trazer acontecimentos inéditos, mas ele vai trazer acontecimentos corriqueiros, mostrando a intensificação desses acontecimentos como uma característica que prepararia o palco dos últimos dias. E nós estamos vendo isso. Poderíamos falar sobre o que está escrito também em Mateus 24, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Hebreus capítulo 6, que vai falar sobre a frieza espiritual que aconteceria nos últimos dias, a apostasia, que seria também uma intensificação que traria a revelação de que o mundo estava deixando Deus de lado, esquecendo de Deus, deixando de crer em Deus, perdendo o temor pelo Senhor e apostatando da fé. E isso nós estamos vendo. Esses dias, nas nossas conversas informais de férias, porque eu até brincando com meu irmão José Carlos Coutinho, que é advogado, eu disse: tem algumas funções na vida que a gente, mesmo de férias, está trabalhando: médico, advogado e pastor. Se o médico está de férias e tem alguém doente, vai fazer uma consulta com o médico para saber qual é o remédio que toma. Se a gente está conversando, tem um advogado, sempre se pergunta alguma coisa sobre lei ou de um caso que a gente tem e como é que seria a melhor forma de resolver. Já perceberam isso? E quando tem um pastor na roda de conversa, sempre alguém traz um texto que não entende, uma pergunta bíblica ou uma pergunta escatológica. E nas minhas férias agora, esses dias, muitas foram as perguntas, muitos foram os momentos de conversa paralela. E eu estava dizendo, é interessante, que uma das coisas que eu tenho percebido, que o mundo está ficando mais violento,
mais desrespeitoso. As pessoas estão, perdendo o temor, o medo por aquilo que é sagrado por Deus. E nas nossas conversas informais eu até citei, eu lembro que há 40 anos atrás, quando eu me converti, 40 e poucos anos atrás, você não escutava uma notícia de que uma igreja foi roubada, fosse ela uma igreja protestante, evangélica, como nós chamamos, ou uma igreja católica. As pessoas tinham temor, porque aquilo representava a espiritualidade, um local onde Deus é invocado, está naquele local, é separado, para cultuar a Deus. As pessoas tinham temor, não invadiam para roubar os instrumentos de uma igreja evangélica, roubar as imagens de uma igreja católica. Não acontecia isso. E nós temos escutado isso, não só de entrarem nos locais quando eles estão desabitados, mas até invasões quando está tendo cultos. Por que isso, queridos? Porque as pessoas perderam o temor, a frieza espiritual, a falta de fé. Deus hoje não faz parte da existência da maioria das pessoas. Então são evidências, e tudo isso transforma o ser humano em alguém sem freios, e essa falta de limite de valores tornam os seres humanos impiedosos. Uma outra característica das coisas do fim. Então tudo isso e muito mais são sinais que anunciam o fim dos tempos. No sermão de hoje, eu quero lembrar de um alerta do apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, que também é um texto que ele está escrevendo para o seu discípulo, seu aprendiz, que já estava atuando como líder de igreja, Timóteo. E ele vai então prevenir Timóteo das coisas futuras, não só do futuro que fazia parte da existência de Timóteo, mas do futuro que estaria abraçando a história da igreja nos séculos que estariam pela frente. Então ele traz um alerta, o apóstolo Paulo traz um alerta que deve permanecer bem claro nas nossas mentes. E isso nos ajudará a não perder o rumo da sã doutrina, a fé em Deus, uma característica também do fim dos últimos dias. A apostasia, irmãos, é uma característica profética dos últimos dias, e ninguém pode apostatar da fé, deixar de crer, se um dia não creu. Então há essa possibilidade, pelo menos lendo as Escrituras e falando como o texto lá de Hebreus é muito claro. É alguém que creu, que experimentou, mas um dia deixou de confiar em Deus. Isso significa, e nós temos muitos exemplos nesses últimos 20 anos, quantos e quantos homens de Deus abandonaram a sã doutrina, abandonaram a fé, os valores das Escrituras, e começaram a trilhar os seus próprios caminhos. Pastor Lu, que já está com o Senhor, na sua última vinda, ou na penúltima vinda dele aqui ao Brasil, eu estive com ele conversando, e aí eu nasci no Evangelho, na igreja que Pastor Lu na época pastoreava, a igreja, segunda igreja congregacional Vale da Bênção, ali na Vila Kennedy, há 40 e poucos anos atrás. Então eu fui um discípulo de Pastor Lu. E aí ele começou me fazendo perguntas. Eu acho que ele não disse com tanta clareza, mas eu acho que no coração dele ele estava fazendo uma averiguação para ver se eu ainda estava crente de verdade, E ele começou perguntando, e aí entre muitas perguntas eu repliquei e disse: pastor, o que é que está acontecendo que tantos homens de Deus aqui no Brasil têm demonstrado uma fé contrária às Escrituras, uma fé,
sabe, de uma doutrina errada, de uma doutrina antibíblica. Ele olhou para mim e disse: meu filho, esse não é um fenômeno que está acontecendo só no Brasil. No mundo todo, inclusive na América. Ele é americano, estava morando nessa altura já nos Estados Unidos. Grandes homens de Deus têm abandonado a fé e a sã doutrina. Então é algo que eu preciso pensar, porque essas pessoas tinham mentes sadias como eu e você, acreditavam em Deus como eu e você. Então isso significa que nós precisamos estar atentos, para que nós também não venhamos cometer o mesmo erro. O apóstolo Paulo, nesse texto nós lemos, no versículo 4 do capítulo 3, eu vou repetir o que diz o versículo 4 do capítulo 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Geralmente, quando lemos esse texto, nos apegamos a duas expressões: não suportarão a sã doutrina, e a segunda expressão, juntarão mestres para si mesmo. Geralmente nós nos apegamos a essas duas expressões e esquecemos uma outra expressão que Paulo nos chama a atenção, e é a base do sermão dessa noite. Quero chamar a sua atenção à expressão que diz: segundo os seus próprios desejos. Está aí no texto. Esses homens que têm, sabe, inquietude nos seus ouvidos e que se debruçam diante de mestres que vão falar aquilo que lhes é conveniente, são pessoas e também são mestres que têm os seus próprios desejos, diz o apóstolo Paulo. Na versão da Bíblia revista e corrigida, essa mesma expressão, juntarão mestres para si mesmo, diz assim na versão corrigida: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa mesma expressão na versão da linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: mas surgirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. A mesma expressão em outra tradução, revista e atualizada, diz assim: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. É interessante que, embora alguns críticos textuais vão falar da diversidade de tradução, eu acho que Deus permitiu isso. Estou falando das traduções que nós tínhamos, não é que são várias, essas que eu citei, todas elas têm mais de 15, 20 anos aí. E eu não estou falando de algumas novas traduções que estão surgindo aí, que inclusive são antibíblicas, são traduções totalmente distorcidas dos originais. Mas essas que estão alinhadas com os originais, a divergência de tradução, ela enriquece a nossa compreensão. Porque nessas 4 traduções que eu li o mesmo texto, eu quero destacar o resumo das expressões: suas próprias concupiscências, o que querem ouvir e as próprias cobiças. São 3 expressões que estão no mesmo texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então o sermão de hoje tem o seguinte título: a advertência de Paulo contra a frieza espiritual. O que eu vim aqui nessa noite falar para você, começando o ano trazendo para você um alerta, uma exortação. Eu não tenho como medir o que está no seu coração,
Só há um que tem o poder de sondar corações, é Deus. Eu não sei aonde você busca conhecimento, eu não sei como é a sua leitura bíblica. Eu sei que na Bíblia nós temos uma advertência do apóstolo Paulo, para que nós venhamos observar e ter o devido cuidado para não cairmos no mesmo erro que muitos nesses 2000 anos de cristianismo já caíram: perder a fé, esfriar espiritualmente e decair, sair da sã doutrina e criar outras ideias que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Uma das coisas, deixa-me abrir um parênteses aqui da mensagem do sermão de hoje, que alegra o meu coração, é como o Senhor confirma a palavra que Ele coloca no meu coração, através do desdobramento do culto. Foi cantado aqui por Rebeca, não é isso? É, Rebeca, Rodrigo e Rebeca, são novos membros, por isso que eu ainda estou decorando os nomes. Foi cantado aqui pelo MOB, expressões que engrandecem o Senhor, que chamam a atenção para a palavra, para a vida com a palavra, para o buscar na palavra, para o crer na palavra. E eu continuo afirmando, na palavra de Deus é onde nós encontramos o sustento para a nossa existência, o sustento para a nossa continuidade, o sustento para a nossa caminhada rumo ao céu, irmãos. Não tem outro lugar. Quem está comigo na leitura diária da palavra? Olha aí que maravilha. Algumas mãos, não são todas. Você ainda pode fazer parte. Comece hoje lendo a palavra, 3 capítulos por dia e 5 capítulos no domingo. Você vai terminar a leitura da Bíblia com a gente daqui a um ano. Se quiser terminar no final do ano, você lê um pouquinho mais para compensar esses... Hoje é quanto do mês? 22 dias que você ainda não leu. 21 se você começar lendo hoje. 3 capítulos por dia durante a semana e 5 no domingo. Então, dentro dessa exortação do texto que nós lemos, eu quero então trazer a advertência de Paulo contra a frieza espiritual de duas formas. Primeiro, a profecia de Paulo, quando foi dita lá atrás, quando o próprio Paulo fala e escreve para o seu pupilo Timóteo. Esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com você. O apóstolo traz uma recomendação. Quando ele escreve essa segunda carta, e não só essa carta, todo o escrito de Paulo é todo coerente, interligado. Ele traz, sabe, uma advertência, muitas exortações contra a possibilidade de nós errarmos o alvo. Irmãos, o Novo Testamento ele vai nos trazer recomendações, exortações. É como se Deus estivesse, sabe, querendo com muito amor, com muito carinho, sabe, mas pegando assim na nossa gola, na gola da nossa camisa e dando uma sacudida assim: acordem, filhos, tenham cuidado para que vocês não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. O Novo Testamento ele faz referência, ele tem o mesmo espírito do Velho Testamento. Quando o Senhor escolhe o povo e diz: olha, está posto diante de vocês a bênção e a maldição, escolham pois a bênção para que vocês vivam bem. Mesma coisa no Novo Testamento. A ideia mesma é: Deus não sabe, meu filho, acorde, você precisa, sabe, ler minha palavra, você precisa estar atento para que você não perca a fé, para que você não erre o alvo. Então o apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele vem também com esse mesmo vigor de exortação contra a possibilidade de nós errarmos o alvo. Havia um temor do desvio da sã doutrina. Paulo sabia que seria fatal para muita gente, porque um desvio doutrinário, é interessante que a gente pensa que uma pequena
questão, um pequeno detalhe das Escrituras, que é um pequeno desvio, não vai fazer grande diferença. Faz, irmãos. Às vezes não faz no início da vértice desse desvio, mas na continuidade dele isso vai se distanciando muito, sabe? Quando você tem um ângulo, no início desse ângulo, na vértice desse ângulo, a distância é pequena, mas a partir da hora que teve um novo ângulo de caminhada, isso vai distanciando da verdade, da sã doutrina, da fé. Por isso que há entre vós tantos fracos e tantos que dormem e tantos doentes, como diz lá a carta de Paulo em Coríntios. Então havia essa preocupação, esse temor, o temor de Timóteo se desviar da sã doutrina, daqueles primeiros cristãos se desviarem da sã doutrina. Paulo sabia que seria fatal para muita gente. Você já imaginou quantas pessoas deixam de crer em Jesus porque alguém se levanta e diz que teve uma revelação, que viu um anjo que revelou um outro evangelho que não é o de Cristo? E quantas pessoas seguem? Quantas pessoas são enganadas? Quantas pessoas ficam espiritualmente cegas? O cristianismo, como qualquer outro estilo de vida, porque cristianismo é um estilo de vida, tem seus desafios, tem suas escolhas, tem suas renúncias. Porque quando eu digo que cristianismo é um estilo de vida, é porque Jesus apresenta. O que é que Jesus veio fazer? Apresentar para nós aquilo que já estava dito no Velho Testamento, a forma do homem que estava perdido e longe de Deus voltar a ter um estilo de vida próximo de Deus, reconciliado com Deus, perdoado por Deus, porque vivia em um estilo de vida longe, morto, afastado de Deus. Jesus vai trazer isso, apresentar uma vida com Deus no seu reino. Isso requer escolha, isso requer renúncia, requer um novo estilo de vida. Quando eu estava, Deus ministrando no meu coração, aí a gente fica pensando muitas coisas, porque quando a gente está preparando uma mensagem, eu acho que a gente coloca aqui 10 ou 15 ou no máximo 20% do que vem na mente, porque senão os sermões seriam de 3, 4, 5 horas, e aí vocês não aguentariam. E eu estava pensando que nós não compreendemos uma coisa, às vezes não queremos, não é que não compreendemos, muitas vezes algumas pessoas não querem compreender algo tão simples. Um ser humano, ele resolve ser um andarilho. Você já viu aqueles andarilhos que você encontra às vezes quando você está viajando nas estradas? São pessoas que abandonaram a família, deixaram tudo para trás e saem pelo mundo. Escolheram um estilo de vida, tiveram que renunciar a alguma coisa. Outras pessoas escolhem ter o estilo de vida de, escolher uma profissão, fazer uma faculdade, se aperfeiçoar naquilo, e eles têm que renunciar a alguma coisa. Horas de lazer, horas de sono, tem que se aplicar, tem que se renunciar, tem que escolher o estilo de vida. Outros escolhem ser assim, feito a natureza, não querem trabalhar, não querem fazer nada. Tem também as suas renúncias, vão ter que abrir mão de coisas que não vão nunca alcançar, que não vão chegar lá, que não vão obter. São escolhas que têm resultados. Assim é a vida com Deus, e Paulo sabia disso. E aí ele diz: olha, nessa caminhada vocês precisam estarem atentos, vocês precisam escolher um estilo de vida, vocês precisam alimentar esse estilo de vida, para que vocês não cometam o erro de serem enganados. Paulo demonstra inclusive um grande conhecimento da natureza humana e o risco que corremos por tal natureza. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, que ele vai falar sobre as obras da carne, as obras do Espírito,
quando ele fala das obras da carne, ele está falando da natureza humana. E ele diz, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, a natureza humana, nós temos uma natureza pecaminosa. Paulo vai mostrar isso quando ele vai falar da luta interior, da velha natureza com a nova natureza. Quantas e quantas vezes você tem até vontade de ler a Bíblia, mas quando você pega a Bíblia para ler, bate logo um sono, um desencanto, lembra de uma coisa, uma tarefa que tem para fazer. Quantas e quantas vezes tem um culto na igreja, mas a pessoa não sabe, chega cansado e escolhe não sacrificar ainda mais aquele tempo. Eu acho interessante, e são escolhas, irmãos. E nós não temos, eu vou falar, abrir um parênteses aqui para fazer uma citação. São escolhas, e sinceramente, eu não tenho noção do desdobramento de determinadas escolhas, mas eu acredito que elas existem. Algumas escolhas trazem bênçãos, que eu também não tenho a noção do desdobramento dessas escolhas, como algumas trazem a falta das bênçãos. Por exemplo, eu disse que abri um parênteses, que eu ia fazer uma citação. Esse mês é o mês de férias do nosso irmão presbítero Robson, né, que diminui um pouco o movimento da fábrica dele, e ele consegue ir para a sua casa de praia. E ele passou essa semana aqui trabalhando intensamente, e ele estava desejoso para ir para a praia esse final de semana. Mas Daphne, que estava aniversariando hoje, disse: não, eu quero comemorar o meu aniversário com a minha família, né? Com os primos, os tios, e eu quero estar na igreja para que o pastor ore por mim. Sinceramente, eu não tenho poder nenhum, mas a escolha de estar aqui para nós orarmos por ela e invocar e pedir a bênção de Deus sobre ela é uma escolha que, sinceramente, eu não sei qual tipo de desdobramento vai ter, mas eu não tenho dúvidas que tem desdobramentos de bênção. E aí, mesmo desejoso, com todo o restante da família, de estar na praia, Minho disse: não, a gente não vai. Às vezes, pais, nós precisamos fazer escolhas e sacrificar algumas coisas em prol do crescimento espiritual dos nossos filhos. Paulo aqui estava ensinando o seu filho na fé, Timóteo, e ele diz: olhe, você precisa prestar atenção, porque tem coisas que nos afastam de Deus e você precisa estar atento. Paulo entendia a natureza humana e ele sabia que Timóteo corria um risco como eu e você corremos o risco. Deixa eu dizer uma coisa para você: não podemos, nem eu nem você que está aqui ou na live, não podemos pensar ou nos achar tão fortes a ponto de achar que a incredulidade, o desvio, a apostasia não pode bater na nossa porta. Não podemos nos achar tão fortes a ponto de acharmos que o pecado nunca vai nos dominar. Não podemos. Paulo compreendia a natureza humana. Como eu gostaria de ter muito tempo para trazer textos que mostram a compreensão de Paulo da nossa natureza pecaminosa, falível, e da necessidade que nós temos de depender de Deus e estar na sua casa, na sua presença, lendo, nos alimentando com a sua palavra. Gálatas 5:24 ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, Paulo diz: olha, a natureza humana ela é assim, mas os que são de Cristo, eles aprendem a crucificar a sua natureza humana
para fazer a vontade de Deus. A natureza humana tem uma inclinação para o pecado, milita contra as coisas de Deus, contra a sã doutrina, contra a verdade, irmãos. Eu e você que somos crentes, quantas e quantas vezes nós sabemos o que é certo, sabemos o que é a vontade de Deus, a sã doutrina, mas dentro de nós existe uma coisa corroendo, querendo dizer que não é bem daquele jeito, que não é bem, que Deus pode abrir uma exceção, que Deus não vai se incomodar com a nossa ação. É assim ou não é? Só é comigo que acontece isso? Acontece isso com você também? Sim ou não? Não, eu pergunto que é para saber se eu sou normal ou se eu sou um extraterrestre, o único pecador que existe na face da terra. Eu estou dizendo para você que nós temos uma natureza que foi corrompida pelo pecado, e essa natureza clama para nós nos afastarmos de Deus. Ainda bem que, recriados em Cristo, feitos nova criatura, cheios do Espírito Santo, nós temos a condição, habilitados pelo próprio Senhor e ajudados pelo Espírito de Deus, a reestruturar essa velha natureza, suplantando ela com a nova natureza, firmada e edificada em Cristo Jesus. É isso que Paulo está tentando dizer. Timóteo, olha, essa é a natureza. Agora, não se iluda, não se deixe ser enganado, não se engane. Esses aspectos não diz respeito só aos primeiros cristãos, mas a todos em todas as épocas. Porque quando Paulo exorta Timóteo, não era uma condição só daqueles primeiros, mas se estende para mim e para você e para aqueles que virão. Se estivéssemos vivos naquela época, ou agora, o risco, a necessidade de observar é a mesma, ou era a mesma. Corremos o risco do engano. Engano causado por nós mesmos, por nossas próprias concupiscências, nossas próprias cobiças, é um risco que nós corremos. E um outro risco é o engano causado pelos outros, pela concupiscência dos outros, pelas cobiças dos outros. Não sabemos o que está no coração do outro. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a primeira exortação que esse texto me traz. É a exortação dessa palavra profética, né? A profecia de Paulo na época que foi dita, que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16, e capítulo 4, do 1 ao 5. A segunda e última exortação é a profecia de Paulo trazendo, ou essa palavra de Paulo sendo trazida para os nossos dias. Quando pensamos nos nossos dias, percebemos que enfrentamos as mesmas dificuldades de, por exemplo, falsos mestres. Quantos falsos mestres tem hoje, irmãos? Pessoas até de nome, reconhecida aí na mídia, pessoas populares, mas que pregam uma doutrina que não é o Evangelho de Cristo, que não é a doutrina dos apóstolos. Quantas pessoas? Falsos mestres, falsos ensinos. Quantas pessoas vêm com falsas interpretações? Está surgindo mais uma nova no Brasil, que está se levantando aí com uma força grandiosa. Mais uma doutrina errada, cheia de heresia, antibíblica, contrária às escrituras, às promessas, à obra de Cristo, ao nome de Jesus Cristo, que se dobra todo o joelho. São muitas falsas interpretações das escrituras, deixando de olhar esse texto que nós acabamos de ler como sendo uma exortação para a época que foi escrito. Lembremos que a exortação faz referência aos últimos dias. Quando ele começa a falar, ele vai dizer que nos últimos dias as pessoas teriam, sabe, como que coceiras nos ouvidos. Então não era um texto só para a época de Timóteo, de Paulo, mas ele estava dizendo: olha, esses acontecimentos vão atingir em maior proporção
nos últimos dias. A intensificação obscura dos corações são maiores, irmãos, nos últimos dias. Como eu falei no início do sermão de hoje, as pessoas se afastaram de Deus. A maioria das pessoas hoje não tem mais, sabe, a pessoa de Deus, o nome de Deus no seu coração, nos seus vocabulários. Não tem mais temor, respeito, medo por Deus. Você sabe que temor é diferente de medo, mas nós temos que ter as duas coisas. Porque Deus é aquele que vai julgar, é aquele que tem o poder de salvar e condenar, de dar vida e tirar a vida. Então eu preciso pensar de uma forma diferente. Mas nesses últimos dias as pessoas esqueceram isso, e isso tem intensificado a obscuridade dos corações. Quando o próprio Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, ele diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele está escrevendo a mesma, sabe, a mesma exortação. Na primeira e segunda carta ele diz: olha, tenha cuidado para você não ser enganado, tenha cuidado para você não ser levado nessa enxurrada, nessa correnteza, nesse sistema do mundo, nessas habilidades humanas que são de corações enganosos, obscuros, que de repente têm suas cobiças, seus desejos de fama, de nome, por questões éticas. Eu não vou citar alguns nomes, mas quantos nós temos na história do cristianismo no Brasil que se tornaram apóstatas e que continuam querendo seus nomes estampados nas notícias dos últimos dias, com publicações antibíblicas e contrárias aos princípios, valores morais e éticos de Deus. E está assim de seguidores, e muitos já foram enganados por muitos desses. Talvez você escute uma mensagem dessa e você diga: não, comigo não acontece. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar o que eu falo muito nos estudos bíblicos, de uma aberração, mas que aconteceu. Nos anos 70, foi quando surgiu aquele filme Guerra nas Estrelas. E quando terminou aquela trilogia, que ela começou com uma trilogia, quem é mais ou menos daquela época lembra, começou a surgir um grupo na Europa, países de primeiro mundo, dos adoradores de Jedi, porque eles esperavam que, do mesmo jeito que o filme dizia que vem aquele camarada do espaço que era inteligente, né, junto com aquele Yoda que era inteligente, e que iam trazer a revelação das coisas que eles precisavam ter conhecimento, e eles começaram a esperar que esse indivíduo existia e começaram a se denominar adoradores de Jedi. Ainda hoje existe milhares de pessoas que transformaram isso em uma religião e esperam esse Deus Jedi que vem salvá-los. Quando chegar em casa, bota no Google países que têm adoradores de Jedi, né? Jade, se escreve Jade, Jedi. Para você ver, vai citar os países que têm esses adoradores. Imagine se alguém assiste um filme de ficção científica, que alguém criou, né, aquele bonequinho com as orelhas grandes, que Sara é apaixonada por aquele bonequinho. Eu espero que o namorado que ela arrumar não seja parecido com ele, mas ela gosta daquele bonequinho. Se apaixonaram e começaram a devotar como um Deus. Imagine pregadores que têm intenções obscuras no coração e que fazem um mau uso da palavra, invertendo os valores, invertendo a sã doutrina e pregando em nome de Cristo. Quantos e quantos não já enganou na história e vai continuar enganando?
Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: meu filho, tenha cuidado com isso. Eu estou dizendo para a igreja Beth Shalom nesse início de ano: tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Eu quero lembrar algumas coisas que já falei para você nessa noite. Lembrar a expressão do texto: segundo os seus próprios desejos. Lembrar a mesma expressão em outras versões, que foram suas próprias concupiscências, o que querem ouvir e próprias cobiças. Lembrar você mais uma vez o título do sermão: advertência de Paulo contra a frieza espiritual. E aí é que entra a aplicação do sermão de hoje. O cuidado que precisamos ter e a atenção que não podemos esquecer. Eu quero encerrar aplicando o sermão de hoje com duas exortações para você. Primeiro, o cuidado que você deve ter com você mesmo. Esqueça a pessoa que não está aqui, esqueça o pastor que vos fala, esqueça o que está do seu lado, pense em você. É o cuidado que você deve ter com você mesmo, para não se desviar do caminho. Lembre-se que o nosso coração é enganoso, a nossa velha natureza milita contra as coisas de Deus, o velho homem ainda está dentro de nós, são inclinados para nos colocar longe de Deus, nos afastar de Deus. Mas tem um remédio para isso. Eu não vou só falar do problema, eu vou lhe dar o remédio para você e o remédio para mim. O remédio continua sendo as Escrituras. Por isso que João 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Você quer continuar firme, você quer continuar tendo uma fé pujante, você quer continuar firmado no Senhor, você quer continuar confiando em Deus, em nome de Jesus, coloque no seu coração, decida, escolha ter um novo estilo de vida, e que esse estilo de vida esteja implícito na sua caminhada, a leitura diária das Escrituras, em nome de Jesus. Eu creio que um dia eu ainda serei pastor dessa igreja, e eu serei pastor de ovelhas que não serão como calangos, que escutam e balançam a cabeça, concorda com tudo que a gente diz, mas que muitas vezes não sabem nem o que a gente está dizendo. Serão ovelhas que leem a palavra e que vão concordar, mas que vão concordar porque já leram, já conhecem. Por isso que eu vou dizer para você aquilo que eu digo nos estudos: me dê um voto de confiança em tudo que eu prego, mas que esse voto de confiança ele não fique só com a minha palavra. Vá lá, leia e confira. Só aceite se eu estiver pregando segundo as Escrituras, porque o que leva você para o céu, o que vai gerar fé no seu coração, não é a experiência do pastor Crécio, não é a conclusão, não é a doutrina que eu creio, mas é aquilo que eu falo segundo as Escrituras, porque a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus e só ela é útil para a nossa caminhada. Amém, igreja? Segunda e última recomendação é o cuidado que você deve ter com os outros. Lembra qual foi o primeiro cuidado? Diga: comigo mesmo. Tenha cuidado para você não se enganar, para de repente você não escutar uma voz. Porque, irmãos, as pessoas que criaram tantas seitas e tantas heresias não eram loucos não. Tá, tudo bem, tem alguns loucos, mas alguns eram sadios da mente, como eu e você. Mas um dia, chegaram: meninos, eu vi. Um anjo apareceu e começa a dizer: não conhecia as Escrituras. Aí começou a acreditar naquilo que viu, naquilo que ouviu. Quantos e quantos
Então tenha cuidado com você mesmo, naquilo que você acredita, naquilo que você tem como seus valores, naquilo que quando você lê a Bíblia diz, olha, é desse jeito, sabe? Tenha cuidado com aquela voz que é a sua, que diz, não é bem assim como você está ouvindo. Se a Bíblia diz que é só Jesus, é só Jesus. Se a Bíblia diz que é para pedir em nome de Jesus, é só no nome de Jesus. Se a Bíblia diz que só tem um caminho, só tem um caminho. É como ela diz mesmo. Segundo e último cuidado é com os outros. Lembre-se que você não conhece o coração dos outros, as intenções, as ambições dos outros. Cuidado com a fonte aonde você bebe. Eu tenho dito uma coisa a alguns pastores, que alguns olham para mim, eu acho que eles não concordam muito não, e até pelo cuidado e o desejo que todos nós temos de ser o pastor das nossas ovelhas, né? Ou o co-pastor, já que o pastor supremo é Jesus, ser o co-pastor de Jesus das ovelhas que é dele. Eu acho que esse é um desejo de todo pastor. Mas aí eles ficam meio, alguns eu noto que a expressão do rosto é como que não gostou muito, quando eu digo que nós hoje somos os copastores de Cristo que menos pastoreia as ovelhas, porque quem mais pastoreia as ovelhas, sabe, é aquela missionária famosa do Instagram, é aquele missionário famoso do WhatsApp, sabe, aquela mensagem daquele pastor que está lá no YouTube, são os que mais pastoreiam. Mas você não sabe a intenção do coração, você não conhece o dia a dia, você não caminha com essas pessoas, você não sabe a fé que eles têm, como você também não sabe a minha. Vai saber quando você começar a caminhar comigo. Tem muita gente nova aqui na igreja, que por sinal para os novos, agora em fevereiro, eu vou marcar aquele domingo que é o desejo de todo novo membro, né? Que é o domingo da sabatina. É onde eu sento e você pergunta o que você quiser e eu lhe respondo. Vou marcar, eu tenho sempre, uma vez por ano, com os novos crentes. Você pode olhar no meu olho e dizer, pastor, o senhor é crente de verdade? Prove que o senhor é crente. Em que é que o senhor pode perguntar o que você quiser. Agora você só vai saber quem eu sou e se eu realmente sou um crente se você comer pelo menos meio quilo de sal comigo, né? Tem um ditado aqui no Nordeste que diz, quer saber quem alguém é? Quem alguém é, vá comer 1 quilo de sal com ele, porque demora, viu? Significa, vá viver com aquela pessoa, vá caminhar com ela. Aí você sabe se é um crente de verdade, se tem uma intenção escusa. Pelo menos dá para a gente ter um norte, porque coração mesmo só quem sonda é o Senhor. Então o que eu estou lhe dizendo é, tenha cuidado com o outro, tenha cuidado com a fonte que você bebe. Pode ser até uma fonte bonita, um oásis no deserto, mas pode ser uma água salobra, viu? Pode ser uma água salobra. Eu estou nessa noite, começando o ano, e desafiando você que faz parte dessa igreja, você que está na live, ou você que está visitando e de repente quer não tem um compromisso com a igreja local e quer tornar essa igreja a sua igreja. Começo logo com um grande desafio para você no começo desse ano. É o desafio de você se tornar não só um membro da igreja Bet Shalom, mas um membro da igreja bereana. Os bereanos, está lá em Atos 17:11, escuta o que diz. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Recebam a mensagem que eu prego aqui com grande interesse. Recebam em nome de Jesus o estudo bíblico com grande interesse. Recebam os sermões com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Receba, mas examine as escrituras, para saber se nós estamos, eu, o presbítero Wagner, o presbítero Binho, os diáconos, as diaconisas, as líderes de departamento, os que ministram louvor. Receba com alegria, receba com interesse, mas examine as escrituras, para saber se nós estamos alinhados com ela. E se não estivermos alinhados, venha até nós, nos ajude a não errar o alvo, porque é ajudando um ao outro a nos mantermos na sã doutrina que juntos chegaremos lá. Amém?
Agora tenha cuidado com você e tenha cuidado com os outros. A fonte que você bebe, o alimento que você está ingerindo, essa é a mensagem de hoje. Igreja Beth Shalom, Igreja de Cristo, volte-se para as Escrituras. Tenham cuidado com as fontes que vocês bebem. Tenham cuidado com os ladrões da fé. Faço minha, encerrando o sermão de hoje, faço minha as palavras do apóstolo Paulo, quando no final do texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 5, ele diz: você, porém, eu vou colocar no plural, vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suportem os sofrimentos, façam a obra de um evangelista, cumpram plenamente o seu ministério. E eu vou ficar com a primeira parte. Vocês, porém, sejam sóbrios em tudo. Leiam a palavra, examine as Escrituras, preste atenção, tenha cuidado com você, com os seus pensamentos e com os outros, para que no final, quando a gente chegar naquele grande dia, e haverá esse grande dia, irmãos, esse grande dia é um fato, ele vai acontecer. Tem muita gente que perdeu a esperança, outras bocas do inferno estão dizendo que não vai acontecer, mas vai acontecer, porque o meu Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Ele voltará, e quando nós nos encontrarmos com Ele, eu quero estar naquele lugar, sendo recebido pelo Senhor e ouvir dos seus lábios: servo bom e fiel, sobre o pouco. Não importa se você vai fazer uma grande obra, se vai ser uma obra mundial ou uma obra local, não existe isso. Aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus colocou na sua mão, é que é a sua responsabilidade, é que é a sua obra, e sobre isso você foi fiel. Sobre o muito te colocarei, dirá o Senhor. Eu quero ouvir isso do Senhor, mas quando eu ouvir isso, eu quero olhar ao meu redor e quero encontrar lá você na mesma fila para ouvir a mesma coisa. E se por acaso você está na frente da fila, eu quero que quando você olhar para trás, você também me veja na fila para ouvir isso do meu Senhor. Aí entraremos por aquelas portas celestiais, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem clamor, nem dor, nem sofrimento, nem pecado, com um corpo incorruptível, e como diz as Escrituras, e nós cremos, amém? Estaremos eternamente com Ele, pelos séculos dos séculos dos séculos, bendito seja o seu nome. Essa é a nossa vitória, mas para que isso aconteça, precisamos permanecer firmes e inabaláveis, centrados no caminho que é Cristo, e firmados na rocha que é Cristo, e na sã doutrina do Evangelho de Cristo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade, Senhor, de falar da sua grandeza, do seu Evangelho, que é luz para os meus caminhos, Senhor, é lâmpada que ilumina a minha caminhada para a eternidade, Senhor. Falar desse seu Evangelho que gera em mim fé, confiança no Senhor, e que me faz compreender que o Senhor é confiável, bendito seja o seu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do Senhor, da sua palavra, de poder trazer uma palavra de ânimo. É exortação, mas uma exortação que traz ânimo, porque eu sei que essas pessoas que estão aqui, elas têm no seu coração o desejo, Senhor, de crescer no Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, em experiências com o Senhor. Por isso, nessa noite eu rogo ao Senhor que isso seja concedido a cada um, Senhor. Encha o teu povo, Senhor, com o seu Espírito, derrame revelação, compreensão da sua palavra, amor pelo Senhor, pela sua palavra, desejo, sede de ler a sua palavra, para que cada um que está aqui
aqueles que estão através da live, eles cresçam, Senhor, espiritualmente, em nome de Jesus, se transformem em homens e mulheres segundo o seu coração, cheios do seu Espírito, da intrepidez e da ousadia do seu Espírito, para realizar a grande obra do Senhor nessa terra, para que o seu nome seja glorificado e através dessas vidas muitas almas sejam alcançadas. Enche, Senhor, o seu povo da sua presença, do conhecimento da sua palavra, para podermos juntos saquearmos o inferno, Senhor, e povoarmos o céu, apresentando o único que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, Senhor da nossa existência. Meu Pai querido, eu oro por cada irmão nessa noite, por cada irmã, por cada jovem, Senhor. Pai, são tantas decisões, são tantas escolhas, mas maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós cremos que nós haveremos de ser tangidos, guiados pelo Senhor, e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, mas pelo poder da sua mão poderosa, nós seremos sustentados no caminho que é o Senhor e a sua palavra, para que no final tão somente o seu nome seja glorificado. É assim que eu oro, Senhor, abençoando cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Essa é a minha oração de coração por você. Então eu vou encerrar lembrando o desafio. Se você tem dificuldade, vou dar uma dica para você. Se você tem dificuldade na leitura, de repente você lê compassadamente, faça o seguinte: baixe um áudio no seu telefone e coloque lá o texto bíblico, não é? E abra a Bíblia, e você vai lendo junto com, acompanhando a leitura junto com a narrativa. Pega uma Bíblia com a mesma tradução e faça isso 3 capítulos por dia, e no domingo 5 capítulos, e você vai ler toda a Bíblia até o final do ano. E deixa eu dizer uma coisa para você: preste atenção na sua vida e na fé, na sua convicção que você tem hoje, e faça isso, e depois você me diga o resultado, se a sua vida não será transformada, melhorada para a glória de Deus, porque tem sido assim o testemunho de muitos que têm lido a palavra durante o ano. Venha para os estudos bíblicos. Qualquer coisa você tem acesso ao meu número de telefone, você manda uma mensagem, se não for urgente, manda uma mensagem para o WhatsApp, que na medida do possível eu vou lhe respondendo. Se for urgente, aí você liga. Estamos à disposição, irmãos. A partir agora de fevereiro, tudo nos leva a compreender, e dentro da nossa agenda nós vamos tirar um dia para atendimento pastoral e uma noite por semana. Eu estou tentando separar uma noite por semana para o atendimento pastoral. Então, no começo de fevereiro, tá? Se você pretende, eu vou abrir aí a agenda, a gente vai marcando para a gente atender todos aqueles que querem de alguma forma estarem sentando comigo para nós conversarmos. Agora em fevereiro nós teremos esse momento, né, de receber os novos membros, tirarmos aí qualquer dúvida. Estaremos também marcando um domingo pela manhã, e eu convido a todos que chegaram na igreja e ainda não passaram por esse momento, ou aqueles que estão vindo. Com certeza, muitos que estão de viagem estarão de volta, e em fevereiro nós teremos todas as nossas atividades normais. A minha oração é que você tenha uma semana de paz, que você aproveite essa semana para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde. Convido você a ficar de pé. Vou encerrar com a bênção apostólica. E se o grupo depois quiser tocar aí uma canção para os irmãos se confraternizarem. Não saia daqui sem abraçar, como diz a loira, né? Pelo menos 50 pessoas, desejando uma semana de paz. Tá bom? Levanta a sua mão para o alto. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo e Doce Espírito
seja sobre nós e todo o povo de Deus em toda a terra, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus. E vou aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.